taxa de 50% nos produtos brasileiros, ameaça de forças armadas. E você sabe o que é, qual o motivo? O presidente dos Estados Unidos, que não tem nada a ver com os assuntos do Brasil, está defendendo o ex-presidente Jair Bolsonaro, onde o ex-presidente é acusado de compartilhar e instigar seus eleitores de vandalismo no Congresso de 8 de janeiro de 2022, onde ele é acusado de compartilhar, ele é acusado de se envolver por esse crime e não quer ir preso. Então, Donald Trump está querendo colocar ajudá-lo de qualquer forma, né? Ameaçando o Brasil de taxa, ameaçando de forças armadas. E o que mais interessante é que nos Estados Unidos a lei é severa. Então essa falsa defesa dele, se ele tivesse cometido nos Estados Unidos, no mínimo ele ia para a cadeira elétrica, para a fila do prisão perpétua. O crime dele não ia ser perdoado nos Estados Unidos. E aqui o homem quer colocar a lei no Brasil. Ele não quer que o homem seja preso. E o artigo 286, que é do Código Penal, ele estabelece e ensina publicamente a prática de um crime que resulta em pena de detenção de 3 a 6 meses e multa. O que o Jair Bolsonaro cometeu, né? Infelizmente, ele tem que pagar. Eu não entendo, gente, como as pessoas buscam justiça e ao mesmo tempo que a anistia por um ato errado, um ato ilegal. Ninguém quer ir preso, na verdade. Mas por que cometer um erro desse? No mínimo ele queria colocar medo no governo atual, que não cedeu, né? Infelizmente. E aí veio a consequência. Tudo tem uma consequência. Todo ato tem uma consequência, para o bem ou para o mal. Coisa que a pena administrativa contra essas pessoas, né? Contra pessoas que fazem esse ato, é 6 meses de prisão com multa. 6 meses são um instante que passa. Então, talvez até se ele for preso, ele consiga até mais votos, né? E por que o povo brasileiro quer tanto esse homem? Fico me perguntando. Um homem desse que destruiu o Congresso, cometeu crime, está cometendo outro crime, incentivando um presidente que não tem nada a ver com outras leis, colocando normas. Então, nos Estados Unidos, meu amado, se você cometer esse crime, no mínimo você vai para a fila da morte. Você não estaria nem. Você já ia ser julgado para ser morto. E aqui no Brasil você está fazendo isso. Então, se ele cometeu um crime, ele que pague. Né? Ele que pague. O Brasil não tem nada, não tem culpa, as pessoas não têm culpa, apesar de muitas pessoas terem colaborado nesse dia com essas ações terríveis, mas outra parte não tem culpa de pagar esse mal. Imagine Forças Armadas no Brasil, um país desse que não tem condição de defender. Então a situação está piorando. Né? A lei, os partidos, a política no Brasil está ficando cada vez pior. Cada vez pior. E esse homem defendendo o amigo dele, né? Entre aspas. Então, meus queridos, o que vocês acham? Eu acho um absurdo, né? Lógico. Se ele cometeu, ele vai ter que pagar. As pessoas não querem a anistia do Bolsonaro. E ele vai ter que pagar pelo que ele fez, pelo crime dele. Crime de responsabilidade. Isso que ele cometeu, crime de responsabilidade, que ele tem que pagar. O Brasil não tem nada a ver com pagar os erros dele, né? Então fica aí essa dica, fica esse vídeo para você refletir as barbaridades que ele veio cometer mesmo o filho dele.
É um partido liberal, é um partido que destrói, que vende tudo, né? Não existe só um partido no Brasil, não. Mas a democracia está se tornando uma ditadura. Só dois partidos, as pessoas estão enlouquecendo com política novamente, então o negócio está novamente sério. Pessoas brigando, enlouquecidas por causa de partido. Misericórdia, misericórdia. Só vai ter um governo certo, só vai ter um governo que vai ser perfeito, que é o de Jesus. Amém? Não se iluda com o presidente, não se iluda com o homem. Né? As pessoas no Brasil não gostam do Bolsonaro. Eles gostam mais da esposa dele porque é evangélico. Ele não é evangélico, ele não é católico. E as pessoas ficam desesperadas pelo homem. O que está acontecendo é que a sua esposa é evangélica. Então eu vejo esse lado. Mais por Adão, não por ele. Então Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Não deixe de compartilhar e se inscrever.